Boa tarde, pessoal. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, sim. Beleza. Pessoal, eu estou em atividade aqui no INEP em Brasília e tive que, para fazer a aula aqui, eu estou na área comum aqui do hotel. Então, se tiver algum barulho, peço desculpas, mas eu acho que vai dar tranquilo, não tem muita gente aqui não. Ontem e antes de ontem, eu fiz a reposição das aulas e nós finalizamos aí a parte da construção dessa lógica, né, da lógica de proposições e da lógica de predicados. Como eu tinha falado, isso, essa já é basicamente, né, todo o arcabouço lógico que a gente precisa para poder construir toda a matemática, certo? Então, agora o que a gente vai fazer é aplicar essa linguagem, né, lógica, esse formalismo lógico, alguns exemplos, certo? E partir também para métodos de demonstração, ok? Bom, esse é o exemplo 1.14 do livro, certo? A gente vai começar a utilizar o formalismo lógico para representar alguns sistemas matemáticos, certo? Aqui a gente tem, todo mundo conhece, né? É o equivalente a uma bola de futebol, certo? Ela é formada por hexágonos e pentágonos, certo? Se a gente planificar essa bola de futebol, né, pegar cada hexágono e pentágono que tem ali presente, a gente vai ter essa estrutura. Então, se você recortar essa estrutura aí e colar essas arestas, você vai gerar como se fosse uma bola de futebol. Não vai ficar redondinha porque o papel não vai pegar a forma. Mas se fosse couro, né, a gente costurar e colocar uma câmera dentro e encher com ar, ela vai ficar com o formato mais arredondado possível, certo? Bom, vamos ver como é que a gente pode analisar esse sistema a partir da situação do formalismo da lógica matemática, né, do formalismo de lógica de proposições e de predicados, certo? Então a gente vai definir como nós temos pentágonos, hexágonos, tá vendo aqui, ó? Hexágonos, certo? Como esse aqui, e pentágonos. E esses hexágonos e pentágonos, eles se unem através dessas arestas. Então, a nossa definição de predicados vai ser x sendo elementos aqui, um desses elementos, certo? E ele pode ter uma forma. Então, a gente vai definir o primeiro P de x como sendo x é um pentágono. Então, P de pentágono. H de x, x é um hexágono, ou seja, H de hexágono, certo? E B, de boundary, né, fronteira em inglês, X faz fronteira com Y. Então, com esses três predicados, em princípio, a gente pode tentar definir esse sistema. Notem o seguinte, existem hexágonos que fazem fronteira com pentágono, tá vendo? Existem hexágonos que fazem fronteiras com hexágonos, certo? Existem aqui, ó, com mais hexágonos, como esse aqui, ó, ele compartilha três lados com hexágonos e três lados com pentágonos, por exemplo, certo? Então, a partir dessa observação, a gente pode definir esse elemento aqui, que é a bola de futebol, que a gente chama de icosaedro truncado, certo? A gente pode trabalhar da seguinte forma. Para qualquer icosaedro truncado, são verdadeiras as seguintes afirmações. Dois pentágonos nunca fazem fronteira um com o outro. Vamos ver lá? Realmente, ó, não tem nenhum amarelo encostando em outro amarelo, certo? Todo pentágono faz fronteira com algum hexágono. Olha lá, realmente. Todo pentágono ele faz fronteira com algum hexágono, certo? E todo hexágono faz fronteira com outro hexágono, que é aquela observação que está aqui também, certo? Então, essas três afirmações a gente fez por observação. A gente pode escrever essas afirmações usando esses predicados. E elas ficariam assim: para todo x, todo y, se x é pentágono e y é pentágono, implica que x não faz fronteira com y. Negação, certo? E B de fronteira, de boundary, né?
Essa é a primeira afirmação, primeira constatação. A segunda, para todo x, se x é pentágono, certo? Então, existe y, tal que y é hexágono e faz fronteira com x, certo? E, por fim, a terceira afirmação, todo hexágono faz fronteira com outro hexágono. Para todo x, se x é hexágono, certo? Implica que existe y, tal que y é hexágono e faz fronteira com x, certo? Então, essas três afirmações aqui, na linguagem portuguesa, podem ser convertidas para a lógica através dessas expressões. Ou seja, se a gente quiser agora negar alguma delas, a gente tem um formalismo muito mais consistente, né, e com regras muito mais claras, do que se a gente quisesse fazer a negação na linguagem portuguesa. Então, agora eu posso pegar, por exemplo, se eu quiser negar a segunda, falar que para todo pentágono existe um hexágono que faz fronteira, basta pegar a expressão, que está aqui, ó, negar, aplicar, né, aplicar o conectivo negação, e então eu posso usar as regras de equivalência. A negação de uma sentença quantificada muda o quantificador, então se ele é universal, virou existencial, e a negação incide sobre a sentença. Aqui valem todas as regras de equivalência e de inferência que a gente já tinha trabalhado anteriormente. Então, eu tenho a negação de uma implicação, certo? Eu não sei negar uma implicação, mas eu sei que existe uma regra para a implicação. Que é qual? Se eu tenho duas proposições, P de x implica Q, se P implica Q, certo? A implicação me diz que eu posso substituir por um ou. Ou seja, eu posso negar a causa. Opa, desculpa, vou escrever de novo aqui. Negar a causa ou mantendo a consequência. Então, aqui é a causa nessa implicação, certo? E aqui é a consequência, ok? É o que vem depois da seta. Então, como que vai ficar o meu resultado aqui? Eu vou transformar o que está aqui dentro para usando a implicação, vou transformar para um ou, certo? Então, a implicação vira, em vez de setinha aqui, vira um ou, ok? E eu nego a causa. Então, ao negar a causa, o que eu vou ter? A negação de P, certo? Ou a negação do que vinha na sequência, que é o existe y, h de y e b de xy. Então, o que a gente vai ter aqui agora? Só tem um outro fator. Como eu tenho aqui a negação, e agora de um ou, eu vou usar a lei de De Morgan para poder transformar o ou no e, certo? Então, o ou vira e aí eu nego cada um dos elementos. Então, eu vou ter a negação da negação de P e a negação, né, da sentença quantificada. Lembrando que negar a sentença quantificada vai mudar o quantificador. Então, se ele é existencial, ele vira quantificador universal e a negação incide na sentença. Então, agora, por fim, a gente usa de novo a lei de De Morgan aqui, o ou vai virar e a negação incide nas proposições. Então, negação de H, negação de B, certo? Basicamente, agora, a gente pode usar de novo a implicação, porque eu tenho implicação de uma causa negada aqui, certo? Eu tenho um ou de uma causa negada, então eu posso substituir pela implicação. A causa implica a negação de B. E essa seria, então, a sentença final, certo? Então, a gente pode manipular com mais propriedade, a gente vai manipular com mais propriedade quando a gente está usando a linguagem lógica. Imagina fazer essa negação a partir do português aqui, né? O que a gente teria?
A negação de todo pentágono faz fronteira com algum hexágono seria essa, ó. Existe um X, tá o quê? X é pentágono, certo? Está aqui o P. E para todo Y que é hexágono, eles fazem fronteira. Não fazem fronteira, perdão, né? Certo? Não fazem fronteira. Então significa isso. Não tem se X é pentágono, ele não faz fronteira com hexágono. Bom, e aí a gente pode entender esse uso da lógica de proposições de predicados para todas as outras, para toda a parte da matemática, em princípio, certo? Em geral, então, a gente vai trabalhar a partir de definições, a gente pode transpor para notação da lógica matemática e vai passar, então, a utilizar as regras de inferência e de equivalência, certo? Bom, em geral, definições que a gente tem aqui, para o que a gente chama de matemática, né, todo o âmbito da matemática, a gente tem geometria, e trabalha com algumas definições, por exemplo, ponto, reta, plano, retas paralelas, circunferência, elipse, distância entre pontos. Cálculo diferencial, ele trabalha com limite, função contínua, derivada, função diferenciável, integral, função integrável, certo? Álgebra linear, vetores, dependência linear, espaço vetorial, geradores, base. Então, todos esses elementos são elementos básicos para cada parte da matemática, que é uma construção lógica, certo? E sempre, quando a gente define esses elementos, a gente vai ter regras também de inferência e de equivalência. A partir disso, a gente vai construindo os resultados, assim como a gente fez em lógica matemática, para a matemática como um todo, certo? Bom, vamos ver outros exemplos aqui. Se eu tiver, por exemplo, um número inteiro par, o número inteiro n é par se n igual a 2k para algum inteiro k, certo? Um número inteiro n é ímpar se n igual a 2k mais 1 para algum inteiro k. São definições, certo? Então, eu estou falando que eu estou definindo número inteiro par e estou definindo número inteiro ímpar. É assim que a gente faz a definição. Nesse momento, você pode desapegar do conceito de número par ou ímpar. É como se a gente estivesse construindo esse conceito agora, do zero, certo? Então, toda definição matemática está associada a um objeto apenas, e cada objeto deve possuir apenas uma definição. Então, sendo assim, as definições, essas duas definições acima, elas estão de acordo com a nossa intuição de que o número é par ou ímpar, e nunca os dois simultaneamente. Então, assim, na verdade, a gente definiu o número par e definiu o número ímpar. A gente não está excluindo o fato de um par poder ser ímpar, né? Isso a gente tem essa construção a partir do nosso aprendizado, mas eu teria que demonstrar isso, certo? Seria um resultado que eu obteria a partir da análise que a gente pode fazer dentro do modelo teórico. Então a definição matemática ela é uma sentença do tipo se, somente se, sempre, tá? Em lógica simbólica, mas em geral a gente costuma escrever como se, e implicita aí, né, não precisa explicitar, que ela é do tipo se, somente se. Então, quando a gente fizer de forma geral definições, a gente vai escrever o objeto que a gente define, que se define, dar um símbolo, né, para ele, para identificar, e o termo que denota o objeto. Seria, né, então o objeto, como a gente está denotando o objeto, e ele se satisfaz uma seguinte propriedade, uma ou mais propriedades, né? Veja lá, um número inteiro n é um objeto, certo? O termo que define o objeto, estou falando que ele é par, e é a propriedade, se n igual a 2k para algum inteiro k. Então, quando a gente vai formular definições em matemática, esse é o sistema padrão, certo? Em termos de lógica de predicados, se eu chamo, então, d de x, o termo que define o objeto, certo?
P de X a propriedade, então uma definição na linguagem, na representação da lógica matemática, ficaria sempre assim. Todo X, P de X, se somente se D de X, certo? Ou seja, o termo que define o objeto e a propriedade se interrelacionam, né? Se ele é um objeto definido, ele apresenta a propriedade e vice-versa, certo? A gente vai trabalhar também com axiomas, certo? Ou postulados. Axioma é uma sentença que a gente aceita sem demonstração. A gente não consegue fazer um sistema totalmente autoconsistente. Nós sempre vamos precisar de definir axiomas, que são os princípios fundamentais do modelo teórico que a gente está trabalhando, certo? Então, toda teoria se baseia em um conjunto de axiomas e, portanto, só é verdadeira dentro desse contexto. Por exemplo, a geometria euclidiana parte de 5 axiomas, certo? O axioma que define um ponto, que um ponto não tem dimensão, né, que uma reta é infinita para ambos os lados, de que duas retas paralelas nunca se tocam, né? De que os ângulos internos de um triângulo retângulo somados dá 180 graus, e alguma coisa referente a plano agora que eu não me recordo, certo? A gente não demonstra isso, a gente parte do pressuposto que é isso, e é isso que vai formatar o modelo, certo? E isso vai também dizer qual é a amplitude de aplicação do modelo. Então, por exemplo, a mecânica newtoniana. Na mecânica newtoniana, eu tenho um limite de aplicação. Ela vale para velocidades pequenas, certo? Velocidades menores do que a velocidade da luz. Muito menores, na verdade. Se elas são maiores do que a velocidade da luz, eu tenho que aplicar a mecânica relativística, certo? E ela vale também para massas pequenas, certo? Massas muito grandes, eu tenho que aplicar a relatividade geral. E ela também só vale para sistemas macroscópicos. Microscópicos, eu tenho que aplicar a mecânica quântica. Então, não é que a mecânica newtoniana não sirva, seja superada. Ela serve dentro de alguns limites. Então, a gente consegue construir edifícios, né, carros, lançar foguete, tudo usando a mecânica newtoniana, sem problema nenhum. Mas para outras aplicações, que não estão nessas situações, eu preciso de outros modelos teóricos. Então, quando a gente está trabalhando com algum modelo teórico, a gente tem os axiomas e a gente obtém, através das regras de equivalência e diferença, outros resultados, certo? A partir de processos dedutivos, de demonstrações, certo? Isso, em geral, quando a gente tem um resultado que ele é importante, a gente vai denominá-lo de teorema. Então, a partir dos axiomas, a gente vai usar a lógica, certo? Para obter outras sentenças válidas, ou seja, mais tautologias, né? A gente quer trabalhar sempre com sentenças válidas. Então, a sentença válida tem importância, a gente chama de teorema. Por exemplo, teorema de Pitágoras, certo? Ele tem importância, então a gente vai dar aí o nome de um teorema, certo? A ao quadrado mais b ao quadrado igual a c ao quadrado. E assim, então, a gente vai construindo, né, as nossas teorias. Parte de axiomas, define novas tautologias através de regras de equivalência e de inferência. E quando acha um resultado muito importante, chama de teorema. Certo? Existem outros resultados intermediários no método de demonstração. Certo? Às vezes, o que a gente obtém não é muito importante para o que a gente quer realmente obter de resultado. Mas ele vai ser reutilizado. Então, a gente chama ele de lema, esse resultado. Certo? E aí chega, no final das contas, no teorema. Por exemplo, em números, em conjuntos, eu posso ter o número de elementos de um conjunto A, aqueles elementos que estão aqui dentro desse conjunto. O número de elementos de um conjunto B, os elementos do segundo conjunto. Se eles não têm nenhum elemento em comum, eu muito rapidamente, né, associo que o total de elementos aqui
é o número de elementos de A mais o número de elementos de B. Esse resultado ele não é muito importante, mas ele pode ser utilizado para obter outros resultados. Então, vou chamar ele de lema, certo? Se esses conjuntos eles têm interseção em A e B, então agora não tenho mais como fazer isso de maneira simples, porque existem elementos aqui, né? Existem elementos aqui e existem elementos da interseção. Eu vou chamar elementos da interseção de N de A, interseção com B, certo? Então, o que acontece? Se eu conto os elementos de A, eu contei a interseção. Então, se eu pegar N de A, eu já contei a interseção aqui. Se eu pegar todos os elementos de B, eu contei de novo a interseção. Então, quando eu somo N de A mais N de B, eu contei duas vezes esse número de elementos do meio. O que eu faço? Eu tenho que tirar uma vez ele, então. Então, isso é um resultado um pouco mais complexo, mas e, portanto, mais importante, que eu vou chamar de corolário. Então, aqui a gente tem N de A mais N de B igual N de A mais N de B menos o número de elementos da interseção, certo? E aqui, né, é um teorema que já é uma extensão desse resultado, que é quando eu tenho três conjuntos. Então, se a gente tem três conjuntos, a gente tem interseções entre eles, a pares, né? E tem interseção dos três. Usando o mesmo raciocínio, e aí fica como exercício, vocês vão chegar nessa expressão aqui, em relação ao número de elementos da interseção e dos conjuntos, certo? Então, o que a gente está fazendo? São obter novos resultados a partir de resultados anteriores. Os resultados mais importantes a gente vai chamar de teorema, certo? Existem outras formas de demonstrar, de obter resultados? Existe, que é usar contra-exemplos. Então, para a gente demonstrar que uma sentença é válida ou não, a gente pode negar a sentença, porque às vezes vai ficar mais fácil demonstrar a negação do que a própria sentença. Então, quando a gente faz isso, a gente chama de contra-exemplo. É a mesma situação do X é um mentiroso, né? Se eu falo que X é um mentiroso, para invalidar essa sentença, basta eu achar uma pessoa no mundo que não é mentirosa, certo? Então é muito mais fácil eu trabalhar no contra-exemplo, nesse caso, do que na própria proposição, certo? Então, por exemplo, se eu tenho uma sentença que é do tipo todo P de X, a negação dela, quando eu nego uma sentença quantificada, eu mudo o quantificador, universal vira existencial, e nego a sentença. P vai para não P, certo? Então, se eu quero trabalhar essa sentença, eu posso, ao invés de olhar para ela, olhar para a negação dela. Se a negação é verdadeira, a sentença é falsa, né? Porque são complementares. Se a negação é falsa, a sentença é verdadeira. E para sentenças desse tipo, né, eu obtenho, aplicando a implicação, certo? Eu obtenho essas sentenças, certo? Então, o que eu basta procurar? X que satisfaz P e não satisfaz Q, certo? Então, são formas, né, como a gente está falando de pensamento lógico como um todo, agora a gente está no foco nas demonstrações. Bom, por fim, né, a gente define, como eu falei, assim como a gente define a lógica, né, o sistema formal, a gente define também esses sistemas axiomáticos, certo? Eles vão ser uma coleção de axiomas e termos indefinidos. Isso se aplica a qualquer modelo, como eu falei, a mecânica newtoniana é um sistema axiomático, a geometria euclidiana é um sistema axiomático, certo? Então, claro, esses termos indefinidos, eles têm significado para a gente. A gente associa, porque a gente não faz um sistema, em geral, um sistema axiomático que não tenha vínculo com a nossa realidade, porque a gente quer modelos teóricos que ajudem a descrever a nossa realidade. Então, quando eu falo força igual massa vezes aceleração, certo? Eu estou atribuindo um significado para a força, mas em princípio ela é um termo indefinido, certo? Bom, vamos ver um exemplo para a gente compreender.
vamos trabalhar, ao invés de trabalhar a geometria euclidiana, vamos trabalhar a geometria de 4 pontos, certo? Ela vai ter como termos indefinidos ponto, reta e está em. São 3 termos indefinidos aqui. E a gente vai definir 4 axiomas, vai, né, elencar 4 axiomas. O primeiro, para todo par de pontos distintos, x e y, existe uma única reta L, tal que x está em L e y está em L. A gente já começa a tentar pensar em reta no sentido euclidiano, né? Mas aqui não. Não tem, essa reta não tem que necessariamente ser uma reta no sentido euclidiano. 2. Dados uma reta L e um ponto X que não está em L, existe uma única reta M, tal que X está em M, e nenhum ponto que está em L também está em M. Certo? Aqui ele está fazendo o quê? Está associando a reta e um ponto que está nela, certo? E nenhum ponto que está em L está também em M. E existem exatamente 4 pontos. Por fim, é impossível que 3 pontos estejam na mesma reta. Aí a gente pensa, reta, ponto, né? A gente pensa em gerar uma visualização, é uma interpretação, né? Isso é uma reta, isso aqui é um ponto. Então eu faço o quê? Eu começo a associar ponto e reta. Mas, na verdade, esse sistema, a gente pode construir várias interpretações dele. A gente pode também usar quantificadores de número inteiros, além dos termos indefinidos citados, e podemos usar algumas definições para tornar mais claro o sistema, porque até agora não está claro o que é reta e ponto, né? Então a gente tem o que aqui? Vamos colocar 2 definições. Uma reta L passa por um ponto X, se X está em L. Então é uma definição, estou falando o quê? Seria assim, uma reta L passa por X, o ponto, se X está em L. Nossa interpretação tradicional de reta. L e X, certo? Definição 1.8. Duas retas LM são paralelas se não existe um ponto X, tal que X está em L e X está em M. É nossa definição tradicional de reta paralela também, né? Se eu tenho algum ponto que está numa reta e não está na outra, a gente fala que elas são paralelas. Certo? Bom, repetir aqui. Então, no sistema axiomático que a gente fez, né, existem pelo menos 2 regras, é um teorema. Né? Como que a gente obtém esse teorema? Pelo axioma 3, existem 3 pontos, x, y e z distintos. Certo? Ó, no axioma 3 aqui, se existe 4 pontos, existe 3 pontos, pelo menos. Então, a gente pode chamar de x, y e z. 3 pontos distintos. Certo? Bom, pelo axioma 1, existe uma reta, L1, que passa por x e y, e uma reta L2 que passa por y e z. Ou seja, a gente tem aqui, ó, axioma 1, para todo par de pontos distintos x e y, existe apenas uma reta que passa por x e y. Então, se eu pego 3 pontos, se uma passa por x e y, e outra passa por y e z, porque eu estou falando que para todo par de pontos tem uma reta que passa pelos dois. Então, quando eu tenho 3 pontos, eu tenho 2 pares de pontos, x e y e z. Então, isso induz 2 retas, uma reta L1 e uma reta L2. E pelo axioma 4, x, y e z não estão na mesma reta. Portanto, L1 e L2 são distintas. É impossível que 3 pontos estejam na mesma reta. Então, se eu obtive que tem 2 retas L1 e L2, e elas não... e a gente tem 3 pontos x, y e z, elas não podem ser as mesmas. Tem que ser diferente. Então, isso faz com que a gente possa, então, obter o nosso primeiro resultado aqui, o teorema. No sistema axiomático anterior, existem pelo menos 2 retas. A gente demonstrou que tem 2 retas.
certo? Agora, qual que é a grande questão? A gente não sabe o que é reta, não sabe o que é ponto, e não sabe o que está em, certo? Isso a gente faz quando a gente atribui um modelo, que é o quê? O modelo seria uma representação do sistema axiomático, certo? Então, a gente pode ter diferentes interpretações possíveis para cada sistema axiomático, certo? Então, um modelo possível pode ser construído com bolinhas representando pontos, curvas fechadas representando retas, aí já começa a ficar estranho, né? A reta não seria uma reta tradicional no sentido euclidiano. E um ponto dentro de uma curva fechada representando que a reta passa pelo ponto. Certo? Seria o que, então? Se eu tenho um modelo possível com bolinhas representando pontos, se eu tenho 3 pontos, por exemplo, certo? As curvas fechadas representando retas, aqui x, y, z, por exemplo. Aí eu falo que a reta L1 passa por x e y, ou seja, eu fecho um círculo entre x e y. Então, essa reta, na verdade, é um objeto fechado, né? E a reta L2 passa por y e z, certo? Então, veja, é uma interpretação totalmente diferente da interpretação euclidiana, certo? E tem lá, aqui é um modelo didático apenas, né? Mas quando a gente constrói um modelo formal, ele tem funcionalidade, né? Por isso que normalmente ele vai estar ligado à nossa realidade. Bom, e basicamente é isso. Tem esse outro exemplo, o último aqui nosso, certo? Que chama Badabing. E o importante, como eu falo, é didático, por quê? Porque a gente tem que se desprender de que o sistema axiomático ele está associado aos sistemas que a gente já está acostumado a usar, como a geometria euclidiana, por exemplo, certo? Então, na própria álgebra linear, né, quando vocês fizeram geometria analítica e álgebra linear, a gente vê que pode se definir vários produtos escalares, várias somas entre vetores, né? E isso define cada espaço vetorial. Então, o último exemplo, né, a gente vai colocar também 3 termos indefinidos, Bada, Bing e Tocar, e vamos usar 4 axiomas. A gente vai dizer todo Bada toca exatamente 4 Bings. Não precisa, a gente só tem que aceitar isso, porque axioma é isso, né? A gente só aceita. Todo Bing é tocado exatamente por 2 Badas, e se x e y são Badas distintos, cada um tocando o Bing Q, então não existem outros Bings tocados tanto por x quanto por y. E tem pelo menos um Bing. Aí fica para vocês aqui, né? Verificar que um modelo possível que a gente tem aqui seria representar o Bada por um quadrado, certo? E um Bing por um vértice. Então a gente tem aqui os Badas, né? E o vértice, que é onde eles se encontram, seriam os Bings. Então você pode pensar que esse é o modelo, certo? Que a gente pode ter. Basicamente, pessoal, isso fecha aqui nosso capítulo, certo? Só vai ficar uma coisa pendente, que antes de iniciar a parte de relações e de grafos, eu vou trabalhar com vocês, que é a prova por indução. Porque como ela é importante, principalmente para vocês em computação, eu vou fazer vários exemplos de prova por indução. Não somente para as provas por indução tradicionais, que em geral estão atribuídas a números inteiros, mas para algumas situações mais vinculadas à computação, mais focadas na computação em si, certo?